Hello. Eu tô sem muito o que falar, mas eu queria gravar porque eu tava com preguiça de escrever. E como não é algo muito relevante que seja segredo, que não tem o porquê de eu escrever, eu resolvi gravar pra poder ficar registrado. Eu tava fazendo trabalho da escola. Na hora que eu tava acabando, cara, eu fui ver que o grampo do grampeador tinha acabado. Que bosta. Então, eu não tenho o que falar, eu não sei. Eu tô com dor na coluna. Eu tenho escoliose. Eu, você, nós, no caso, temos escoliose. Tá ouvindo esse modão no fundo? É a rodoviária. Muito legal. Acho que vou falar sobre a minha escoliose. Eu tinha no meu corpo sintomas desde pequena e físicos mesmo, sem ser dores. A partir dos 3 anos de idade, inclusive, eu tenho uma foto, acho que não tá no meu celular, acho que tá no celular da minha avó, em que aparentemente tava bem invisível, só que foi uma coisa que, tipo, pensaram que era algo que com eu crescesse ia mudando, mas não mudou, né? Infelizmente. E desde criança eu sempre reclamava de dores na escola, porque eu passava muito tempo sentada. Eu sempre fui quieta, então eu não me levantava nem pra ir ao banheiro. Eu tenho nojo de banheiros públicos, então eu não via nenhuma necessidade de ir no banheiro. Por isso eu tenho problema de rins. E pra beber água, porque eu tinha vergonha de sair pra beber água, porque normalmente eu acho que esse e ano passado foram os únicos anos que eu não sofri bullying. Em 2020, eu acho que não deu tempo por causa da pandemia. Eu estudei, acho que só 2 semanas na escola. O resto foi online, por EAD. Então, eu era bem quieta na minha. Acho que por causa disso. E eu sempre reclamava de dores nas colunas e os professores achavam que era desculpa pra eu ir pra casa. Mas não era. Minha avó também não ligava muito. Ela achava que era desculpa pra eu poder ficar deitada ou pra não fazer nada. Ninguém nunca se importou de verdade. Até que a minha avó viu uma coisa que há muito tempo eu falava. Dores na coluna. Eu tinha problemas na coluna. E quando a minha coluna começou a estralar, eu achei meio estranho porque eu praticamente mal estralava os dedos. E aí quando a minha coluna começou a estralar, o meu corpo meio que, entendeu? Até que a minha avó percebeu, eu acho que eu tinha uns 9, 8 anos, e ela percebeu que o meu peito era um mais pra frente que o outro. Mas, tipo, isso é meio que normal. Normalmente todas as mulheres têm um peito maior que o outro. Então ela também descartou, tipo, deixou de mão. Só que com 9 anos de idade, ela viu que um canto da minha costa tava um maior que o outro. Desde 9 anos de idade, eu vou pra médicos pra ouvir a mesma coisa de sempre. Que no caso é que isso não tem cura. Que a única cura é, tipo, só se eu usar o colete, fazer fisioterapia pra evitar o crescimento disso. Pra evitar agravar a situação. E só que a minha avó, acho que ela achou que era besteira e não tratou do meu tratamento cedo, enquanto eu ainda estava em desenvolvimento com 10 anos. Com 10 anos eu fui ao médico, com 11 anos eu fui ao médico, com 12 anos eu fui ao médico, com 13 anos eu fui para outra cidade, para um hospital de lá fazer tratamento. Tentamos pelo SUS de tudo quanto era jeito e não teve resultados porque o SUS é uma bosta. Com 14 anos eu não fiz porque tava em pandemia. Com 15 anos eu fiz pela última vez até agora. Foi a última vez em que eu fui ao médico e que acho que foi a única vez que eu fui tratada bem, em que ele me explicou certinho. E foi a vez em que a minha avó levou a sério. Ela viu quanto tava ruim. Tinha dias em que eu não conseguia dormir de dor.
E eu comecei a usar o colete. Foi uns 5 mil reais por aí. Comecei a fazer as fisioterapias. Eu acho que isso foi a coisa que mais me ajudou. Porque eu tinha com quem conversar. Eu não queria conversar com um adolescente que tem os mesmos problemas que eu e eu até pior. Eu queria conversar com um adulto que tá ali por profissionalidade e não por estar conversando comigo porque é meu amigo que tem a obrigação de escutar, até porque ninguém tem a obrigação de escutar nada que eu falo. E foi a Bruna. Ela me ajudou muito, eu fiz um tratamento por quase 4, 5 meses por aí. A minha coluna teve uma grande melhora, tipo, muito, muito mesmo. Só que eu parei. E quando eu parei lá, eu parei em casa também. O que não era pra fazer, mas eu parei. Eu engordei. Na verdade, desde 2020. Depois da morte do meu avô, eu engordei quase 20 quilos, o que... Cara, na época eu me achava super gorda. E eu olho hoje em dia as minhas fotos de antigamente e meu sonho era ter aquele corpo. E eu parei lá e parei em casa também. Motivos?